assunto muito maravilhoso, condizente para nossas vidas. Louvado seja Deus, que abaixo do Senhor Jesus Cristo é o fundamento para a vida cristã, para a vida de todo cristão. E que temos muito que aprender com esse título, com esse assunto que eu vou falar nesta hora. Aleluia! E qual é o assunto que eu vou falar nesta hora? Eu vou falar nesta hora sobre, louvado seja Deus, o caminho mais excelente que a palavra de Deus diz, que é o caminho do amor. Louvado seja o nome do Senhor. É o que o Senhor coloca em meu coração para falar nesta noite. Louvado seja Deus. O assunto do amor, glória a Deus, é um assunto muito vasto. É um assunto onde se tem muito o que falar. Mas nessa noite eu vou começar falando um pouco. E se o Senhor permitir, estarei falando essa semana sobre esse tema. Louvado seja Deus. O amor de Deus, ele excede. Louvado seja Deus. O amor de Deus é o caminho mais excelente. E para que estarmos falando sobre esse assunto, eu separei aqui o primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Vamos estar lendo, louvado seja o nome do Senhor, até o versículo 8, louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe na Bíblia de vocês, Deus abençoe. É sobre o amor que eu vou falar nessa noite. Aí as pessoas começam a pensar, o amor quase não existe nesses dias. Estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, é verdade. Estamos vivendo momentos onde anunciam, apontam a volta do Senhor Jesus Cristo, é verdade. Mas enquanto vida estamos nessa terra, os valores da palavra de Deus, além de ter relevância sobre todos os povos, sobre todas as épocas, assim importa que venhamos a continuar crescendo na graça e no conhecimento, para que possamos ser abençoados no nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra de Deus para começar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse tamanha fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. E a Bíblia diz, versículo 13, e agora, pois, permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles chama-se amor. Louvado seja Deus. O amor, o estudo sobre o amor é um assunto muito vasto, mas hoje eu quero falar uma introdução sobre o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é o amor de Deus? É a essência de todas as coisas. Vamos dizer assim, é aquilo que dá sentido a tudo na nossa vida. E o amor do Senhor, que é o amor completo e é um amor de cunho espiritual, é diferente de outros tipos de amor que vemos
e que está nas Sagradas Escrituras e que são diferentes sentidos, mas que o amor de Deus traz sentido para todos estes outros. Existe o amor ágape, que a palavra ágape do grego significa aquele amor de, vamos dizer, abnegado, aquele amor de amizade, de companheirismo. Tem o amor filéu, que é aquele amor fraterno, aquele amor de irmãos que traz amizade. Aquele amor eros, que se trata do amor físico, do amor conjugal, e que tem a ver com os sentidos, com os sentimentos. Tem o amor storge, outra palavra do grego, que é aquele amor familiar. E assim vai. Essas são, vamos dizer assim, facetas de amor. Agora, o amor como um caminho mais excelente, esse amor trata-se do amor do Senhor. E, em primeiro lugar, o que é que eu quero falar deste amor? Eu quero falar que ele tem uma importância fundamental para a nossa vida, para todas as áreas, para tudo que somos e fazemos, para a nossa devoção a Deus, para o acrescimento da nossa fé, para trazer sentido à nossa vida cristã, a nossa vida, na nossa conduta, em tudo. O amor do Senhor, ele tem esse, vamos dizer, esse louvado seja Deus, tem essa influência sobre todas as áreas da nossa vida. E nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo sempre ele se preocupava com a igreja de Corinto, onde era uma igreja que o Senhor amava e que ele amava também, mas era uma igreja que sofreu muitos problemas, muitas divisões, muitas facções, muita meninice, litígio e tantas coisas. E que ela representa muitas igrejas, ministérios hoje, onde há esse tipo de coisa. Mas que ainda assim nós somos amados pelo Senhor, porque o amor dele é de caráter incondicional. Ou seja, o Senhor, ele não exige condições para nos amar. Ele exige condições para que tenhamos a salvação. Agora, para nos amar, não. O Senhor nos ama incondicionalmente, porque ele nos fez e quer constituir a todos que vierem até ele no patamar acima de uma nova criatura, mas de filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, filhos amados. Então, o que podemos falar sobre o amor a princípio? É só uma introdução. Primeiro é que o amor é considerado aqui o caminho mais excelente. Quando a igreja de Corinto estava buscando sobre os dons espirituais, e eles estavam desenvolvendo os dons espirituais, após tantas questões e tantas coisas, e o Senhor começou a usar aquele povo, e Paulo vai e instrui aquele povo, mas de repente Paulo diz assim, olha, vocês procurem com zelo todas essas coisas, e eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente ainda, um caminho que vai dar mais sentido, vai dar mais perfeição a tudo que vocês fizerem em nome do Senhor e para tudo na vida de vocês. Aí aqui ele fala sobre, a princípio, vamos ver aqui o texto do apóstolo Paulo, ele fala sobre o amor e primeiro ele fala sobre a importância desse amor do Senhor. E qual é a importância? A importância é que, louvado seja o nome do Senhor, dá sentido a tudo na vida, seja na família, seja na vida espiritual, seja no trabalho, seja no esforço, seja no sacrifício, seja, louvado seja Deus, em ajudar alguém, ajudar o próximo. A essência de tudo na vida chama-se o amor do Senhor, o amor de Deus.
E esse amor de Deus, ele não nascemos com ele, com esse amor de Deus. Nós nascemos, vamos dizer assim, com uma propensão a amar alguém, a amar alguma coisa, porque nós temos sentimentos. Nós somos tricotomistas, corpo, alma e espírito, temos razão e emoções. E as emoções é onde entra, vamos dizer, aquilo que sentimos e que para o ser humano traz sentido para a sua vida. E uma das coisas que os sentimentos passam por eles é a sensação de amar. Mas, louvado seja Deus, o amor do Senhor, que é espiritual, que enriquece o amor familiar que é constituído por Deus, que enriquece o amor de irmãos, de família, que é constituído pelo Senhor. Então, as características desse amor, o apóstolo Paulo começa dizendo aqui, ele diz que, ainda que ele fizesse qualquer coisa em prol do evangelho, ou quem sabe para mostrar que morreria pelo Senhor, ou quem sabe para, vamos dizer assim, para ele fizesse qualquer coisa, caridade, louvado seja Deus, qualquer coisa ele quer dizer, mas se não tivesse o amor, nada seria. Ou seja, a princípio o que ele está querendo dizer é que nós precisamos na nossa vida avaliar o que estamos fazendo, como estamos vivendo e como é a nossa vida para com o Senhor. Se há amor em tudo que fazemos ou se há apenas interesse da nossa parte. Se há amor, louvado seja Deus, verdadeiro de Deus, se estamos vivendo esse amor, ou então nós, se não estamos vivendo formalismo ou legalismo, ou então, louvado seja Deus, aquela regra de ser amante de si mesmo. Então, o apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, ou seja, e dos anjos, ele está falando aqui de dom espiritual. Ainda que eu fizesse alguma coisa por alguém, mas se eu não tiver amor, então seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Vocês já ouviram o barulho de um som que tine? E o barulho de um sino que tine é aquele barulho que incomoda e é aquele barulho que vamos dizer assim, não tem essência, não tem suavidade, não tem, vamos dizer assim, agrado. Um barulho alto de um sino que soa, que é de metal, ou seja, não tem beleza, não tem, vamos dizer assim, não tem essência, é aquela coisa que ao invés de acrescentar, incomoda. Então, assim é toda a nossa vida se fizermos tudo e não tivermos o amor do Senhor. Seríamos como sepulcro caiados, ou seja, vazios. Sem essência, sem, vamos dizer, estarmos cheios da plenitude do Senhor. Então, aqui ele fala da importância desse amor. Aí ele diz, e ainda se eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência e toda a fé, se eu tivesse tanta fé, a tal maneira de transportar um monte de um lugar para outro, mas se eu ainda conquistasse tudo isso no campo espiritual e fosse uma pessoa altamente dotada, ou se ainda eu pegasse minhas fortunas, distribuísse aos pobres, fizesse obra social, e eu até mesmo fizesse um martírio e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se tudo que eu fizer, a motivação principal não for o amor pelo Senhor e pelas almas, aí ele está dizendo, nada disso me aproveitaria. Já pensou fazermos algo por obrigação? Já pensou fazermos algo apenas em prol dos nossos interesses? Já pensou fazermos algo apenas por fazer? Já pensou fazermos algo
vamos dizer assim, às vezes porque somos obrigados, ou fazermos algo apenas para cumprir a formalidade, ou, vamos dizer assim, permanecer com a família apenas por permanecer, mas não ter amor. Fazer a obra de Deus, mas não ter amor. Ter até dons, ser capacitado, capacitada pelo Senhor, ter profundo conhecimento bíblico, ser uma pessoa rica, abastada financeiramente, a ponto de poder ajudar muitos, mas se tudo fizer e não tiver amor, de nada aproveita, porque o que faz o sentido de tudo que fazemos é o amor. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é necessário ser por amor. Se eu faço uma obra de ajudar alguém, vamos dizer assim, obra social, de dar um alimento, um pão, uma veste, tem que ser por amor. Aquela pessoa, desejar o bem dela. Se eu faço algo em nome do Senhor, se eu tenho dons, louvado seja Deus, se eu tenho fé, muita fé, mas se me faltar o amor, então eu estou muito faltoso na balança de Deus, faltosa, e assim nada seria, vamos dizer, proveitoso. Seria de demonstrar grande esforço, mas não seria de demonstrar amor e não teria proveito. O que é mais? Aqui ele está falando sobre a importância do amor. Depois ele dá as características desse amor. Quais as características do amor de Deus? Versículo 4, em primeiro lugar, ele diz, é sofredor. Ou seja, o amor de Deus é sofredor por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Porque não, a pessoa que tem o amor de Deus e sofre, não há recíproca humana para esta pessoa. A pessoa às vezes ama, vamos dizer assim, alguém, ela crê na libertação de alguém, ela crê na salvação de alguém, ela luta pela salvação de alguém para que o Senhor venha agir. Isso é amor. Seja pelos filhos, seja pelo marido, seja pela esposa. Ou seja, a pessoa sofre, a pessoa se sacrifica, a pessoa se doa, a pessoa se esforça e deseja sinceramente que o bem esteja para aquela pessoa, assim, de forma muito sacrificial. Então, por isso que o amor é sofredor. E o maior exemplo de amor sofredor está lá no Evangelho de João 3,16, onde diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, que é parte dele mesmo, mas se tornou filho porque veio do ventre de mulher. Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não precisaria, se o Senhor não quisesse, não precisaria não, melhor dizendo, não mereceríamos. O Senhor, ele sofreu o que sofreu para que tivéssemos uma oportunidade de, vamos dizer assim, de nos aproximarmos dele, de nos reconciliarmos com ele. Mas ele fez isso. E ele em vida, perto do seu sacrifício de cruz, para completar aquilo que ele mesmo tinha designado, ele disse assim, ninguém tira a vida de mim, mas eu espontaneamente, ou seja, com o coração aberto, com amor, eu a dou. E do mesmo jeito que eu a dou voluntariamente, eu tenho o poder de tomar de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor tudo passou quando esteve em figura humana. Louvado seja Deus. Tudo que ele passou foi uma demonstração de amor. Louvado seja Deus. Por quê? Porque ele sofreu, ele foi escarnecido, ele foi chicoteado, ele foi muito maltratado, ele foi xingado, ele foi blasfemado, ele foi traído, ele foi o quê? Abandonado, até por aquele
que disse, Senhor, estou pronta até para morrer por ti. E o Senhor Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, tudo isso o Senhor passou. E mesmo assim, ele não desistiu da sua obra remidora pela humanidade, por nossas vidas. Então, o amor é sofredor. Imaginem aí uma mãe que luta por um filho que às vezes nem corresponde do mesmo teor, que às vezes é egoísta, olha para si, e a mãe sofre para que venha para o Senhor, sofre para que seja liberto, sofre para manter uma família, sofre desejando a salvação, a libertação. Então, por isso que diz que o amor é sofredor. Louvado seja Deus. Não é aquele sentimentalismo, mas é aquele sofrimento sacrificial, onde a pessoa às vezes esquece até de si mesma e que não pode, e assim tem tanto apego ao próximo. Louvado seja Deus, porque mais na frente vou explicar por quê. O amor é sofredor, ele sofre, ele não é, vamos dizer assim, correspondido, ele sofre. O amor do Senhor é benigno, ou seja, é bom. Aleluia, louvado seja Deus. Não faz acepção de pessoas. A pessoa faz uma demonstração de amor, um ato de amor, seja para quem for, para o próximo, para qualquer um. Então, por isso que diz que o amor do Senhor é benigno, é bom. Aqui diz, o amor do Senhor não é invejoso, em outras palavras diz, não é ciumento. Ou seja, aquele que tem o amor do Senhor, ele não ama as pessoas na forma de amar dele e tem as pessoas como posse. Tem aquelas pessoas como propriedade para si e que há aquele sufocamento e que isso chama-se possessão. O amor do Senhor é diferente. O amor do Senhor, ele não arde em ciúmes, não é invejoso. Ou seja, o Senhor, louvado seja Deus, ele nos ama incondicionalmente e ele assim espera que venhamos a nos aproximar dele e amarmos a ele com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, que eu vou falar já já. Então, o amor do Senhor não trata com leviandade. O que é leviandade? Superficialidade. O que é leviandade? Sem compromisso. O que é leviandade? De forma, vamos dizer assim, de forma sem compromisso, sem firmeza, sem substância. Então, o amor do Senhor não é assim, leviano. O amor do Senhor, ele é concreto, ele é firme, ele é sofredor, ele é bondoso. Louvado seja Deus. Aqui não se ensoberbece, ou seja, não é um amor que não nos obriga. A Bíblia diz que o amor do Senhor nos constrange, ou seja, não é que nos faz vergonha, mas que nos toca a ponto de nós sentirmos que somos pecadores e que não temos merecimento algum pelo amor dele por nós. Então, não constranger nesse sentido. Aqui diz versículo 5, continuidade das características desse amor. Não se porta com indecência. Ou seja, a pessoa que tem um amor do Senhor na vida pelo Espírito Santo, não é uma pessoa que, digamos, faria escândalos para demonstrar esse amor, não faria, vamos dizer, um estardalhaço para mostrar que tem amor ou que serve ao Senhor. Não se porta de maneira alguma de forma inconveniente, indecente. Louvado seja Deus. Nem para com o Senhor, nem para com a família, nem para com as pessoas que ama. A pessoa não se porta de forma indecente, de forma inviável, de forma contraditória ao amor do Senhor. Ela não se porta assim. Ela se porta, louvado seja Deus, com decência. Outra coisa, quem tem o amor do Senhor não busca
os seus próprios interesses. Ou seja, vamos pensar aqui, quantas pessoas buscam ao Senhor só quando precisam? Quantas pessoas buscam pela presença do Senhor só quando precisam? Quantas pessoas, às vezes, se aproximam de outras só por interesse? Só por causa de alguma coisa? Só porque pode dar alguma coisa? Se não puder dar nada, não se aproxima. Nós vivemos numa sociedade onde eu já disse outras vezes, desde muitos anos, que parece que na mentalidade das pessoas, de acordo com o sistema desse mundo, as pessoas só valem pelo que têm. Se tiver muito dinheiro, então vale atenção, vale respeito, vale, vamos dizer assim, ser considerado. Mas se não tem dinheiro, se digamos for uma pessoa humilde que mora na rua, então, como diz, para outros acha que não é digno de ter respeito e nem até de viver às vezes. Então, nós vemos que o sistema desse mundo, o sistema em que vive a sociedade, o que a própria sociedade estabeleceu hoje, eles entendem que amor é a pessoa viver de forma desenfreada e buscar em todas as formas, em todas as maneiras, seja as mais absurdas, as mais hediondas, de demonstrar que tem amor e que é amor e que não é assim. A Bíblia aqui diz que o amor que vem do Senhor espiritual não é indecente, ou seja, não é escandaloso, não vem de atos escandalosos, não vem de atos indecorosos, indecentes. Não busca os próprios interesses, pelo contrário. Independente se receba ou não, a pessoa tem o amor do Senhor, então ela como diz, ela faz o bem ao próximo, ela suporta o próximo, ela deseja o bem do próximo, ela faz algo pelo próximo. Essas são pequenas demonstrações daquela pessoa que tem o amor de Deus. O que mais se fala aqui? Não se irrita nem suspeita mal. Nós vemos que hoje em dia, vamos falar assim um pouco sobre casamentos, as pessoas se casam e dizem, eu amo aquela pessoa, e muitas vezes não é amor, porque não conheceu direito. Casa-se por um interesse, ou porque projetou naquela pessoa a pessoa dos sonhos. Aí depois, em tão pouco tempo, já diz que não ama, já diz que nunca amou, já diz que não tem nada a ver. Então, quer dizer, o amor do Senhor na vida de uma pessoa e que se estende para aqueles que ela ama, para a sua devoção para com o Senhor, para com o próximo, é um amor que não se irrita e nem suspeita mal, ou seja, não é malicioso, não se irrita, ou seja, não deixa de amar a esposa por causa de um desentendimento, não deixa de amar a Deus, de não querer saber do Senhor, se ele não fizer aquilo que a pessoa quer, que já entra o interesse. Não, vamos dizer assim, o amor do Senhor não se irrita com nada, mesmo que a pessoa seja afrontada, mesmo que a pessoa seja perseguida, ela não corresponde na mesma moeda, ela corresponde, louvado seja Deus. E de que forma? Fazendo bem. Então, o amor do Senhor, que se estende, que enriquece, que dá sentido e que sela, vamos dizer assim, o amor familiar que é estabelecido pelo Senhor, o amor de esposo e esposa, o amor para com a família e os filhos, o amor para com o próximo, para desejar o bem ao próximo. Então, tem essas características que são muito diferentes das coisas que vemos hoje em dia. A pessoa que tem o amor do Senhor não tem interesse algum, nem
sequer, assim, vamos dizer, luta para receber a recíproca, para receber, vamos dizer, de volta. Não. Louvado seja Deus. E nem suspeita mal de ninguém, não tem malícia. Não vê as coisas com malícia. Não vê as coisas dando lugar ao inimigo. De forma nenhuma. Louvado seja Deus, porque o amor de Deus, ele é puro. A pessoa tem um coração puro. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais, versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, ou seja, não se alegra com a injustiça. É isso mesmo. Fez isso, merece isso mesmo. É assim. Não. Não folga com a injustiça. Não combina com a injustiça. Não combina com o que é mal. Não combina com a devassidão. Não combina com essas coisas. Mas aqui diz, louvado seja Deus, mas folga, ou seja, combina com a verdade, com a coerência, com a pureza, com o sofrimento no bom sentido, por amor a uma alma, para desejar o bem para ela. Louvado seja Deus, não deseja interesse em arrancar nada de ninguém, nem por nada de ninguém, simplesmente é algo que é espiritual, porque ser humano algum não nasce com o amor do Senhor que é dado pelo Espírito Santo, que vamos falar mais na frente. O amor de Deus, ele é, vamos dizer assim, aprendido e recebido, e nós somos capacitados pelo Espírito para termos este teor de amor aqui, que é o amor do Senhor. Aqui diz, louvado seja Deus, qual é a durabilidade deste amor? Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Por isso que diz que o amor do Senhor é longânimo, porque tudo sofre, tudo crê, tudo espera e ainda mais tudo suporta. Então, por isso que este amor, louvado seja Deus, ele não é um amor leviano, ele não é um amor passageiro, ele não é uma paixão, ele não é aquele sentimento súbito. Não, o amor do Senhor é alicerçado no Senhor, ele é constante, ele é maduro, ele é espiritual e que assim enriquece todos as outras, vamos dizer, fragmentos de amor pela família. Amo o próximo, amo um irmão de sangue, um filho, um ente querido, um amigo, uma amiga, desejo bem. Então, enriquece a todos esses que são propensos de qualquer ser humano, porque, como eu já disse, nós temos sentimentos. O Senhor nos deu sentimentos, emoções, e o amor humano, ele é refletido nos sentimentos. Ele é sentido em nós e é refletido pelos sentimentos. Então, o amor do Senhor, ele é bem diferente. Ele é bem transcendente a emoções. Não é como um casamento de alguém que diz que ama a pessoa e daqui a 5 meses já não ama mais, já se divorcia, já não quer saber, e de que nunca amou. O amor do Senhor não é isso. Isso aí é paixão, vamos dizer assim, é uma paixão avassaladora e depois vê que não tinha amor, porque falta e só é provindo do Espírito Santo. Agora, algo mais, o que é que eu posso falar desse amor? Louvado seja Deus, tudo sofre, o Senhor Jesus sofreu tudo por amor a nós. Tudo crê, louvado seja o nome do Senhor. A pessoa só crê no melhor, porque ela é tão cheia, tão capacitada pelo Espírito Santo, tão possantemente, glória a Deus, que nada arranca dela a certeza de que o Senhor vai fazer o melhor por aqueles que ela
deseja o bem, que a pessoa deseja o bem, louvado seja Deus. O amor do Senhor tudo espera, louvado seja Deus. Por isso que diz que é longânimo, porque tudo espera pacientemente. E tudo suporta, por isso que ele não é leviano, não é passageiro, não é avassalador, não é instantâneo como uma fumaça que é um cheiro de perfume que veio e passou. Não, louvado seja o nome do Senhor. E o que mais eu vou falar sobre o amor? Primeiro eu falei um pouco da sua importância, das suas características e durabilidade que está aqui, 1 Coríntios capítulo 13. E agora o que é que eu vou falar sobre este amor? É a abrangência dele. A abrangência desse amor. O primeiro mandamento que o Senhor deixou para os seres humanos foi: amar ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser, com toda a tua força. E depois amar o próximo como a si mesmo. E isso também foi confirmado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Onde o Senhor Jesus Cristo falou, glória a Deus, e disse o grande mandamento, porque perguntaram a ele: mestre, qual é o grande mandamento? Mateus 22, versículo 36. E ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a si mesmo. Então aqui é um grande mistério do amor do Senhor, do amor de Deus na vida de uma pessoa. Aqui é as dimensões desse amor na vida de uma pessoa. Vamos pensar assim: o amor do Senhor, ele abrange o vertical, o horizontal e também a parte interior, a intrínseca. Por que vertical? Porque, olha o que diz aqui, o primeiro mandamento: amarás o Senhor, o teu Deus. É a parte vertical, o Senhor, que está acima de nós, que vem dele esse amor. Então, por isso que é vertical. Louvado seja Deus. É de cima, vem do Senhor, vem do seu Espírito. Louvado seja Deus. O mandamento do Senhor é para ser cumprido por nós e somente pela capacitação do Espírito, o Espírito Santo que nos capacita. Porque ser humano nenhum tem essa inclinação de si próprio. Ser humano nenhum tem essa capacidade que, por isso que é chamado um caminho excelente ou um caminho que leva à perfeição. Nenhum ser humano de si próprio nasce com esse tipo de amor, porque ele é dado pelo Espírito de Deus. Então, por isso que a abrangência dele vem de dimensão vertical, do Senhor para nós, de nós para com o Senhor, vem de cima, o Espírito Santo vem do alto, louvado seja Deus. Depois, louvado seja Deus, é horizontal, ou seja, abrange todos os lados, é para todos, louvado seja Deus, se estende para todos, por isso que é horizontal, louvado seja o nome do Senhor. E depois a dimensão intrínseca. Por que intrínseca? É bem claro, o Senhor Jesus Cristo é muito claro, ele disse: primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, o vertical. Depois, amar ao próximo, que é o horizontal, o próximo que está em nosso redor, louvado seja Deus, como a si mesmo. Aí é a parte intrínseca, é o dentro de nós, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amar a si mesmo. E como é amar a si mesmo? A começar, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço por nós, que somos feitura dele, criados para as boas obras e mais, louvado seja Deus, que nós fomos comprados por um alto preço, louvado seja o nome do Senhor, alto preço de remissão, louvado seja o nome do Senhor,
que somos feitura dele, que ele morreu por nós, louvado seja Deus, e que nada e nem ninguém tira o nosso valor diante do Senhor. Somos feitura dele, sem exceção, criados para boas obras. Louvado seja Deus. Então, a começar, se eu começo a viver e a pensar desta maneira, não de forma orgulhosa, não de forma, vamos dizer assim, ególatra, mas de uma forma viável e sensata, esse amor, uma vez dentro de mim, ele vence o complexo de inferioridade, ele vence o quê? O medo, porque a Bíblia diz que o amor do Senhor lança fora todo medo, louvado seja Deus, e me dá sentido na vida. Ou seja, a pessoa reconhece que é amada por Deus porque é feitura dele. Então, começamos a amar a si mesmo assim. É dessa maneira, quando nós mudamos o pensamento e nós atribuímos esses valores, imbuímos dentro de nós, louvado seja Deus. E assim nós deixamos com que seja arraigado na nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim, Efésios 3, versículo 14 em diante, eu vou ler o versículo 17. Porque quando Paulo disse aqui que por essa causa ele se colocava de joelho, ele não estava se colocando de joelho por causas próprias dele, assim, pela vida dele. Ele estava colocando-se de joelho para que o Espírito Santo do Senhor, ele, louvado seja Deus, vamos dizer assim, enchesse os corações daqueles cristãos de Corinto. Aí ele diz aqui, versículo 17, ele diz, por essa causa eu me ponho de joelho, para que o Senhor Jesus Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e alicerçados e fundados em amor, ou seja, para que o amor do Senhor entrasse neles, a ponto de estar, vamos dizer, bem arraigado, louvado seja o nome do Senhor, bem entranhado. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos usar assim esse termo. Versículo 18. Para que poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, louvado seja Deus, a altura, o comprimento e a profundidade. Aqui é onde entra as dimensões que eu falei. Louvado seja Deus. A largura, porque é uma oportunidade para todos, o amor de Deus, para que todos recebam, para que todos sintam, para que todos pratiquem. Louvado seja Deus, para que todos percebam. Então, essa é a largura, é para todos, é a dimensão. Louvado seja Deus, o comprimento, ou seja, se estende de geração em geração enquanto o planeta Terra perdurar. Louvado seja Deus, a altura, ou seja, de cima, como eu falei, a vertical. Louvado seja o nome do Senhor. E a profundidade, ou seja, louvado seja Deus, é uma profundeza que vem do próprio Deus e que deve estar em nós, no intrínseco, no âmago do ser humano, louvado seja Deus. E o que mais posso falar do amor, louvado seja Deus, para, vamos dizer assim, quase encerrar. Louvado seja Deus. Terceiro ponto que eu falo sobre amor é que o Senhor nos ensina como nós praticarmos esse amor. E o texto que eu vou ler agora é uma forma, vamos dizer assim, que talvez ela seja, vamos dizer assim, bem chocante, que se choca contra, vamos dizer, o ego do ser humano e principalmente o ego ferido, mas que é um mandamento do Senhor, esse amor, como praticar, que eu vou ler para vocês agora.
e que ainda mais deve ser de forma ininterrupta, ou seja, de uma forma que jamais pare, que jamais fique estagnado e que sim, assim cresça. Louvado seja Deus. E vamos ler aqui uma forma de praticar este amor que o Senhor Jesus Cristo, ele ordenou para nós. Mateus 5, versículo 43 em diante. Vamos ver agora aqui o que o Senhor disse para praticarmos. Louvado seja Deus, uma forma de praticar esse amor, ele pode ser visto como uma irritação para uma pessoa, porque choca contra o ego ferido, choca contra o senso de justiça própria, choca com a falta de perdão, choca contra, vamos dizer assim, contra o desejo de ter a justiça feita. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo, vocês ouvem por aí que só devem amar quem ama vocês e que vocês devem aborrecer quem são inimigos de vocês. Vocês devem ser pior do que eles. Aí o Senhor Jesus disse, é isso que vocês ouvem por aí. É como se ele dissesse, é isso que faz parte do sistema desse mundo. É isso que as pessoas têm imbuído na mente. E se não encontra ninguém para amar, vai se amar. Aí entende que a forma de se amar é buscar os desejos desenfreados do seu próprio ser, do seu próprio interior, para viver como quer, para se sentir amado. Mas não se trata nesses tipos de coisa, porque o amor do Senhor, ele tem prática, mas ele também é fundado em bons valores. Aqui diz, o Senhor Jesus diz, versículo 44, eu, porém, vos digo, aí ele aqui vai estar descrevendo como praticamos esse amor dele pelo Espírito Santo quando nos capacita. Amai a vossos inimigos, em primeiro lugar. Amai a vossos inimigos, ou seja, amar aquelas pessoas que se desentenderam com você, ou que aprontaram com você, ou que falaram mal de você, ou que não gostam de você. Aqui é falando inimigos, são pessoas, não são demônios, são pessoas. Amai a vossos inimigos é o que o Senhor está dizendo. Não é chocante isso? Aí é o que diz mais o Senhor. Bendizei, que quer dizer abençoai os que vos maldizem, ou seja, está alguém falando mal de você, caluniando você, você pode dizer, Deus te abençoe. Você pode dizer que o Senhor Jesus Cristo te alcance. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Louvado seja Deus. Essas são formas de bendizer, ou seja, de abençoar. A palavra bendizer significa abençoar. Então, amai os vossos inimigos. Aí a pessoa vai na seguinte mentalidade, mas não merece. Eu vou amar quem só faltou me matar? Eu vou amar quem só vive me diminuindo? Eu vou amar aquela pessoa que só vive me fazendo raiva, que me traiu? Amar? Como? Aleluia. Não é o amor de estar apegado com essa pessoa, de braço dado, não. Mas é o amar de desejar o bem e não o mal. E não é de acordo com o que merece. Porque nós humanos avaliamos as coisas e dizemos assim, ele merece, ela merece. Seja no sentido de coisas boas ou ruins. Aí aprontou, merece, bem feito, demais assim. Não é nesse sentido. É no sentido de desejar o bem, mesmo que faça o mal. Por quê? O que é que eu vou ganhar com isso? Ora, primeiro eu vou agradar ao Senhor. Primeiro eu não vou deixar com que as agruras da vida, a falta de perdão, as mágoas, se tornem verdugos que venham atormentar a minha vida. Eu vou ser liberta de tudo isso. É isso que nos favorece.
Em terceiro lugar, porque a Bíblia diz que a ira humana não opera a justiça de Deus. Então, se eu tenho uma pessoa, uma rixa de alguém, um desentendimento e vou pagar na mesma moeda, então eu estou sendo tão ruim, tão terrível contra aquele, como aquele. Ah, eu vou dar isso aqui, é ele que merece, aí acaba fazendo mal também. E agora? Então a Bíblia diz, amai os vossos inimigos, ou seja, em outras palavras, deseje o bem para eles. Por quê? E o que fez comigo? E o que aprontou? Ora, não vai ficar impune, porque cabe ao Senhor dos Senhores julgar. E a Bíblia diz que cada um vai receber segundo as suas obras. Existe o julgamento do Senhor, mas cabe a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cabe a nós o quê? Pedir para sermos cheios do Espírito Santo, para termos a graça de Deus, para amar aqueles que nos fazem mal, ou seja, desejar o bem. Não olhando para os critérios humanos. Ah, se merecer. Ah, se me pedir perdão, até que vai. Ah, independente disso, porque quem vai ser abençoado em praticar a palavra de Deus vai ser ele, vai ser você. Nós vamos ter somente o que ganhar com isso. E a perder aquilo que não queríamos abrir mão. E que iria nos prejudicar e que se tornaria verdugos na nossa vida. Aqui mais, o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus Cristo, bendizei os que maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. Ou seja, a pessoa está me odiando, eu vou fazer o bem a ela? É. Você não é igual a ela? Ou é? A pessoa é tão terrível comigo, a pessoa só não é o diabo, porque o diabo existe, mas é terrível. E eu vou fazer o bem a essa pessoa? É. Porque, como eu disse, se fizer igual ou pior, aí você vai cair na mesma transgressão. Então vai ficar, como diz, tudo na mesma balança. Então, o Senhor está dizendo, te odeia, faça o bem. Fazer o bem como? Ora, se precisar de uma ajuda, você puder, ajude. Se precisar de um socorro para levar no hospital, leve. Se precisar de alguma coisa que esteja ao seu alcance, para você demonstrar o bem e que Deus é na sua vida, faça. Porque a recompensa vem do Senhor. A Bíblia diz que amontoarás brasa viva na sua cabeça. Vai ser bênção e vitória que você nem imagina. E depois vai estar livre de tanta agrura, de tanta amargura que nos priva da graça de Deus. É o que diz a Bíblia. E que ainda mais quem for cheio do que é ruim, de agruras, de tristezas, ou seja, quem lutar para que o seu direito de razão que tem seja justificado da forma que quer, mas vai se privar da graça de Deus. E assim a Bíblia diz que aquele que não estiver em paz com o próximo e estiver cheio de amargura, de ira, de raiva, mesmo com razão, não verá o Senhor. É o que a Bíblia diz. Aqui mais, o que é que a palavra do Senhor fala? Louvado seja Deus, fazei o bem os que vos odeiam, tá te odiando, só falta meter fogo em você. Você faça o bem. Em nome do Senhor, com a graça de Deus, faça o bem. Louvado seja Deus. E aqui diz, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ora, eu estou sendo perseguido de modo, o que é que eu faço? Ore. Ah, porque tem uma pessoa na minha casa que me maltrata. Às vezes dá aquela vontade, se a ira dominar a pessoa, acontece igual com Caim e Abel. Porque a ira e a indignação tomou conta de Caim a ponto de matar Abel. E o Senhor disse a ele, olha, se você não fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você se deixar ser dominado por esse sentimento mau, que eu estou vendo dentro de você, o Senhor falando para Caim em outras palavras, se você se deixar ser dominado por isso, então o pecado jaz à porta e você vai pecar e o que vai acontecer é que só vai vir problema para você.
E a Bíblia diz que Caim não deu ouvido, matou o irmão dele, tanta ira, matou, e é porque o irmão não fez nada. E tem pessoas que fazem isso por nada. Se entregam à ira, se entregam à raiva, às vezes à inveja, porque alguém tem uma coisa que ele não tem, e acaba aquela disputa e acaba matando, e é isso aí, é esse trem todo mesmo. Aí o que aconteceu? Caim foi amaldiçoado e banido diante dos olhos do Senhor. O Senhor só não fulminou ele porque o Senhor queria que a terra se multiplicasse. Então vamos ver aqui que é muito sério. Por isso que o Senhor diz: orai pelos que vos maltratam e perseguem. Tanto orar por nós para que o Senhor nos dê graça, para também orar por aqueles que maltratam e perseguem. Por quê? Porque estão precisando bem mais da ajuda do Senhor do que nós mesmos. Essa é a realidade. Louvado seja Deus. Aí o Senhor diz, versículo 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva sobre justos e injustos. Mas se vocês só amam aqueles que amam vocês, que galardão vocês vão ter? O Senhor diz, vocês vão ter o quê? Assim, que vai chamar a atenção do Senhor. Qual vai ser o galardão? Se isso é a coisa mais normal do ser humano. O ser humano nasceu e foi criado e sempre se apegará a alguém. Sempre desejará amar alguém, a proteger até alguém. Então, se vocês amam quem ama vocês, isso aí é mais do que normal, o Senhor Jesus Cristo está dizendo. E não faz os publicanos, ele quis dizer a mesma coisa? Todos que por mais ruindade que tenha, não tem uma pessoa dentro dessa pessoa que ama, ou seja, não tem sentimento, não faria por alguém? Aí o Senhor Jesus diz, e ainda mais, se vocês saudarem e cumprimentarem apenas os vossos irmãos, vocês estão fazendo o que demais? Aí ele está dizendo, e os publicanos também não fazem isso? Aí ele diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, esse tipo de perfeição que o Senhor pede, que é algo extra-humano, por isso que ele chama de perfeição, e também porque é de capacitação espiritual e vem dele, não pode ser uma coisa difícil, mas não é impossível de se fazer quando nós genuinamente desejamos agradar ao Senhor e sermos cheios do Espírito Santo. Para encerrar essa introdução sobre o amor de Deus hoje, louvado seja Deus, quais são os benefícios na minha vida, quando eu tenho o amor de Deus na minha vida, louvado seja Deus. Vamos ver aqui algumas verdades que disse o apóstolo João sobre o amor. Glória a Deus. Versículo, louvado seja Deus, aqui, 16, diz assim, conhecemos o amor nisto, que aquele que deu sua vida por nós devemos dar a vida pelos irmãos, ou seja, fazer o bem às pessoas. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Ou seja, vê alguém necessitado e não ajuda, e pode ajudar e não ajuda? E tem amor de Deus e ama a Deus? Não, porque o Senhor Jesus disse que se não ama o que vê, de maneira nenhuma ama ele verdadeiramente. Aí mais adiante o Senhor diz assim, versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e por verdade. Ou seja, filhinhos, não amemos somente dizendo palavras bonitas e somente falando com a língua palavras bonitas, mas por obras, ou seja, atitudes, e com a verdade dentro de si, que o que está fazendo fora no externo seja totalmente alinhado com o que está dentro de si. E não que haja dissimulação, ou seja,
que faz por fora para dizer que está fazendo uma coisa boa, vamos dizer, uma obra de caridade, está sorrindo, aquele sorriso mecânico por fora e por dentro cheio de raiva, de rapina, de falta de perdão e de ódio, de ira e de tudo mais, e é um inferno dentro de si. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, não ame de palavra, porque é fácil falar. Não amemos de língua, ou seja, é fácil pronunciar palavras, é fácil. Qualquer um faz, mas por obra e por verdade. O Senhor está dizendo, louvado seja o nome do Senhor. E aqui mais diz, louvado seja Deus. Alguns benefícios daquele que ama no amor do Senhor. Versículo 7 de 1 João 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você alcançou este tipo de amor aqui, essa profundidade, este teor de amor do Senhor aqui, o Senhor está dizendo, louvado seja Deus, é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque Deus, ele é amor. E uma outra bênção que recebemos quando nós praticamos o amor do Senhor, para encerrar, é que além do Senhor confirmar que somos nascidos do Senhor e que conhecemos a Ele, versículo 18 diz assim, no amor não há medo. Antes, o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo traz tormento. E quem não ama não é perfeito no amor. Então, olha que obra maravilhosa do Senhor e importante. O que está cheio do amor de Deus é porque está cheio do Espírito Santo. E se estiver cheio do Espírito Santo de Deus na vida, então não vive aterrorizado nem aterrorizada. Pelo contrário, o Espírito Santo, o amor do Senhor, lança fora todo medo. E aqui diz, por quê? Porque o medo, ele produz tormento. Assim como a ira, o ódio, a pessoa é escravizada às vezes pela ira, pelo ódio, porque não consegue perdoar, porque não consegue abrir o coração, porque não consegue abrir mão do seu direito de razão e quer a todo custo. Essa pessoa, ela é escravizada por esse pensamento, por esse desejo dela, por isso que ela se prende. E outra coisa, é uma pessoa escravizada e atormentada. Vou dar um exemplo. Digamos que uma irmã de sangue não vê mais a outra, porque uma teve raiva da outra. E digamos que essa que teve raiva da outra não conseguiu perdoar a outra irmã até hoje. Aí se ela passa na rua e sente um cheiro de um perfume que a outra usava, aí já sobe aquele ódio, porque já se lembra da pessoa. Se senta para comer uma comida, alguma coisa tem em comum com aquela irmã, aí vai e se lembra porque está comendo a comida que aquela comia. Aí vai, passa na vitrine e vê uma roupa, aí vê uma roupa que às vezes é a cor que aquela pessoa queria, e a pessoa fica irado, cheio de ira, ou seja, é escravo, está preso à sua própria ira, à sua própria mágoa, a tal ponto de que não pode lembrar-se de nada que lembra a pessoa, porque dá ódio, dá mágoa e dá ira e dá tudo mais. E o que a Bíblia chama isso de verdurgos, que do grego é atormentadores. Ou seja, os próprios pensamentos e Satanás que faz fomentar, ou seja, faz endossar a coisa. Aí, como diz, a pessoa se enlaça e cria um próprio tormento, um próprio inferno para si. Ah, minha vida não tem gosto, eu não tenho prazer pela vida. Ah, eu não gosto de nada. Primeiro, não teve um encontro real com o Senhor.
E depois, porque é escravizado, escravizada por aquilo de ruim que não abre mão para que o Criador, o justo juiz, resolva. Então, por isso que diz, o que tem o amor do Senhor não tem medo. Por quê? Porque está aperfeiçoado no amor, ou seja, está cheio da presença de Deus, da graça de Deus. Não está vazio a tal ponto de acrescer-lhe a si mesmo coisas ruins que vêm do próprio inimigo, coisas ruins que não agradam ao Senhor. Então parece que o amor do Senhor é como uma utopia, tanta perfeição assim, mas não é. É a vontade do Criador. E sendo a vontade expressa do Criador, eu não posso, de maneira alguma, ignorar, ainda que não viva esses princípios no teor que o Todo-Poderoso deseja, mas não se pode ignorar. E que se eu não tenho paz com o próximo, não tenho este amor e sou cheio de amargura porque não abri mão dos meus direitos de razão, da ira, e que enquanto aquela pessoa que me fez o mal não for fulminada, não morrer, ou não for vir o mal, eu não sossego, então, como diz, eu estarei privada da graça de Deus. A vida é um verdadeiro dissabor. E outra, se morrer, como diz, morre em falta. E a Bíblia diz que sem fé, sem santificação e sem estar em paz com o próximo, jamais verá a Deus. Então, o Senhor permitir, amanhã vou estar falando do amor novamente. Muita coisa a se falar sobre esse assunto. É um fruto do Espírito. O amor do Senhor é uma capacitação vinda do próprio Deus, que muda situações, muda a maneira de pensar, muda a pessoa, glória a Deus, o interior da pessoa, que abre o coração para esta questão, porque é algo sobrenatural. É, vamos dizer assim, um contribuinte para a maturidade espiritual. Então, que o Senhor nos ajude. Deus abençoe a cada um que assiste esse vídeo. Se você achou a palavra relevante, pertinente, compartilhe esta live. Deixe o seu comentário. Pode deixar uma pergunta, alguma coisa assim que eu possa responder mais adiante. E louvado seja Deus. E eu peço a vocês, se inscrevam no meu canal. É Melry Macedo pregando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se esse estudo edificou a sua vida, se foi bênção para a sua vida, deixe seu comentário. Oreis por mim, que eu sou a que mais preciso, e que Deus vos abençoe, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus.